é o vídeo 5 da série Mudei de Vida barra Carreira aos 40. E nesses 4 últimos vídeos eu já gravei tanta coisa, fiz um resumão de tudo que veio acontecendo e estamos já se aproximando já de como de fato aconteceu essa mudança. Na verdade, eu já vinha sentindo desde lá do início. E aí chega o momento em que eu consegui meu visto para ir para Portugal. Eu morei em Portugal por 2 anos, mas nessa época que eu estava me organizando para ir morar lá, não tinha mais o meu trabalho remoto. E aí o que aconteceu? Depois de 3 anos, passarinho fora da gaiola, eu não tinha outra saída, né? Eu preciso trabalhar. Como é que eu vou ficar em outro país, ou até mesmo aqui no meu país, sem trabalhar? Eu preciso trabalhar. E eu sou uma pessoa que eu trabalho muito. Eu tive que largar um pouquinho o ego e eu falei, eu não acredito que eu vou ter que voltar para o escritório. E voltei para um escritório. Eu trabalhei num estádio lá em futebol, através de uma agência. A maioria era homem, o tema era muito masculino. Futebol, eu trabalhava num escritório fechado, sem janela, e era muito frustrante para mim, assim, era muito, internamente era era um incômodo muito grande para mim. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo da minha vida? Não tava reclamando da situação, essa é a minha experiência. Então, quando eu voltei, quando eu coloquei os pés em Portugal, agora falando da viagem, falando da minha intuição, dos aprendizados que eu tive, dos sinais que a vida estava me dando, eu coloquei o pé lá. Na primeira semana, os primeiros dias, eu já sabia que eu não ia ficar lá por muito tempo. Na verdade, eu já sabia que eu não me conectava com o país, com a cultura, aquele estilo de vida. Eu não queria. Mas mesmo assim, eu me permiti e eu fiquei 2 anos. E foi muito frustrante, porque foi quando começou a pandemia, foi quando começou uma frustração muito grande, uma ansiedade começou a bater novamente a porta. Tava com medo da doença autoimune voltar. Então eu estava em alerta. Na verdade, a minha alergia já tinha se espalhado. Então eu estava num processo de muita ansiedade, muito conflito interno. E eu estava ouvindo, só que eu não sabia o que fazer. Foi quando eu comecei a estudar mandalas. Foi quando eu comecei a fazer terapia com psicólogo. Foi quando eu comecei a me aprofundar no autoconhecimento. Eu comecei a olhar para dentro e foi, vamos dizer assim, foi um processo parecido, só que diferente de quando eu fui fazer o meu retiro de meditação lá por 4 dias, quando eu saí da Austrália, que ali eu pude olhar muitas coisas dentro de mim. E em Portugal aconteceu a mesma coisa. Eu voltei a olhar para dentro, realmente de forma regular, só que de uma outra forma, fazendo curso de autoconhecimento. Eu comecei a fazer trabalhos artísticos com mandalas, eu fiz um curso de mandalas, eu estava fazendo terapia com psicólogo. Já estava no início da pandemia, quando todo mundo era obrigatório estar dentro de casa, principalmente lá em Portugal. Então, foi ali que tudo começou, né? Esse meu processo antes de eu fazer a minha mudança de carreira. Foi realmente, de fato, quando eu parei para olhar meus pensamentos, prestar atenção nos meus sentimentos, o que eu estava fazendo da minha vida, o que a vida estava me mostrando, o que a vida estava colocando ali no meu caminho. E foi aí que eu me tornei numeróloga. Eu comecei a buscar ferramentas para me conhecer. Foi quando eu conheci a numerologia. Eu fiz um curso de numerologia cabalística, eu fiz um curso de numerologia cabalística avançado. Eu já tinha me tornado numeróloga, mas eu não sabia. Eu comecei a ler mapas para os meus amigos para praticar. E uma amiga falou para mim, você tem que trabalhar com numerologia. E foi aí que veio despertar. Caramba, eu posso ser numeróloga. Eu posso ajudar as pessoas e passar esse conhecimento. Eu acho que todo mundo merece ter esse conhecimento da numerologia. Durante esse curso das mandalas, eu fui percebendo que as canetas... Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui. Que as canetas que eu usava pro meu curso, essas canetas técnicas, né, caneta nanquim, uma das canetas que eu usava para fazer as mandalas, eu conseguia fazer um desenho. E quais foram os desenhos que eu comecei a fazer? Foram flores, foram botânicas, que era algo que eu já estava me conectando desde as minhas viagens. Quando eu comecei a fazer essas minhas viagens pelo mundo, eu comprei uma máquina legal e comecei a tirar fotos
do pólen das flores, para pegar o máximo de detalhes possíveis, paisagens. Isso já estava dentro de mim. Eu sempre fui da natureza, de fazer trilha, de ir para a praia, de estar em contato com o mar, com as águas, e com as plantas, com as flores. E durante esse meu processo, esse curso de mandalas que eu fiz, eu me descobri como ilustradora, desenhista. Então, meio que eu parei o curso, né, no caminho e fui começar um outro aprendizado, que é o processo artístico, né, de desenhar as flores e as botânicas. Então, depois de quase 2 anos, né, eu tive um estalo e eu decidi voltar para o Brasil. Antes desse estalo, eu tinha feito um tipo de... Foi uma roda sistêmica, que é bem parecido com a constelação familiar, que foi também um dos conhecimentos que eu adquiri quando eu estava realmente, de fato, entrando de cabeça no mundo do autoconhecimento. A constelação familiar, roda sistêmica, é algo que eu recomendo para todo mundo. Se quer entender um pouco mais sobre essa estrutura familiar de forma espiritual, não sei se eu posso dizer assim, e ali coisas muito intensas aconteceram que eu acabei adiantando a minha volta para o Brasil. Eu tinha muito medo de largar algo que eu tinha em mãos ali, o que estava, vamos dizer assim, largar ali a zona de conforto, que era uma zona de conforto de alguma forma. Tinha trabalho, estava pagando as minhas contas, não estava satisfeita com a vida que eu estava morando lá, mas o dinheiro, como sempre, estava falando mais alto, a matéria estava falando mais alto, e eu tinha muito medo ainda tinha muitos medos de ter mais um recomeço. Que desse tempo, durante esses 9, 10 anos, vamos falar de um ciclo de 9 anos, falando de numerologia, que foi exatamente, tudo iniciou no início de um ciclo, do meu ano pessoal 1, e foi até o meu ano pessoal 9. E no ano pessoal 9, eu sempre falo isso para as pessoas. A vida vai tirar de você, a vida vai fazer uma limpeza, né? Naturalmente, aí, no que você está, nas coisas que estão acontecendo na sua vida. E se você não fizer isso, né? Se você não fizer essa limpeza, a vida vai fazer para você. E foi o que aconteceu comigo. E não vou entrar muito em detalhes. E foi aí que eu tive um novo recomeço. E foi quando virou o ano, foi quando eu fiz ano. E aí começou um novo ano, um novo ciclo de 9 anos, que é o qual eu estou agora. Então, a numerologia é fantástica, gente. Então, era isso que eu queria, né, falar para vocês nesse vídeo, sobre olhar para dentro, prestar atenção no que a vida, no que a sua intuição, que o seu coração, que a sua essência está te dizendo. Então, quando a gente se conhece, quando a gente aprende conhece, sabe aonde que a gente vai chegar, o caminho fica mais fácil, o caminho fica mais leve, os desafios ficam mais leves e a gente já sabe por qual direção seguir. Quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então, já dizia aí, né, o desenho do Alice no País das Maravilhas, né? Quando a gente está perdido, quando a gente não sabe para onde ir, várias opções estão ali disponíveis para nós e todas elas servem. E no meu caso, as opções que tinham para mim, eu tirei bom proveito, mas eu estava sempre ali no processo difícil, eu estava sempre reclamando. Esse foi o meu processo, eu tive que passar por tudo isso. Eu acho que se eu não tivesse passado por tudo isso, por todo esse processo, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo, eu não estaria oferecendo o meu curso de autoconhecimento, eu não me tornaria numeróloga, eu não estaria aqui ajudando outras pessoas. Então, a dica aqui desse vídeo é: pratique o autoconhecimento, se conheça, saiba quem você é, saiba para onde você está indo, que a sua vida vai se tornar mais leve, você vai se conectar com a sua essência, você vai ter insights da espiritualidade e você vai se sentir aí, vai sentir que a sua vida finalmente tem um propósito, tá? Que é um dos propósitos, eu acho que de todo ser humano é servir e ajudar ao outro. E cada um faz isso da sua forma, cada um faz isso com a sua experiência de vida, da sua própria maneira. Então, esse é o vídeo 5. Eu espero que eu possa ter ajudado aí muitas pessoas a entender de fato o que é o autoconhecimento, a entender de fato o que é ouvir a intuição, ouvir aí o seu interior. No próximo vídeo, eu vou gravar, que é o vídeo 6, eu vou falar realmente, de fato, como é que foi a mudança. Foi logo após, minha mudança de carreira, que foi logo após quando eu voltei para o Brasil. E aí foi só o processo de ouvir a intuição. Quando eu comecei realmente a deixar fluir, fui aprendendo a seguir o fluxo,
intuitivo, as coisas foram acontecendo. Outras coisas foram acontecendo e eu vou compartilhar isso no vídeo 6 para vocês.